Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui pelo canal da Comunidade Católica Shalom. Meus irmãos, como nós sabemos, nós estamos em um tempo de graças. Muitas graças são derramadas sobre nós nesse tempo. Graças que nos favorecem a viver o nosso caminho, nosso itinerário de santidade. Um itinerário que nos faz contemplarmos a glória de Deus. Estamos na segunda semana da Quaresma, tempo propício de conversão, que por meio da oração, do jejum, da penitência, da caridade, possamos nos unir mais a Cristo Jesus na sua paixão, morte e ressurreição e assim o contemplarmos na sua glória. E uma das formas de vivermos bem esse momento é meditando na sua palavra. Por isso, convido você agora, onde quer que você esteja, vamos parar um pouquinho, vamos nos colocar diante do Senhor, pedir a sua graça sobre nós e mergulharmos com profundidade na palavra do Senhor nesse dia de hoje. Vamos lá então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor, vem, Santo Espírito, vem sobre nós. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos a Tua graça nesse dia de hoje. Dá-nos a Tua força, dá-nos a Tua unção. Venha, ó Espírito Santo. Vem sobre nós com a Tua força, com a Tua graça, com a Tua unção. Ilumina nossa mente, nossa inteligência, o nosso coração. Ilumina todo o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a entrarmos, a mergulharmos na Tua palavra, que todo o nosso ser, as nossas faculdades estejam todas elas voltadas para Ti, para meditarmos e mergulharmos na Tua palavra nesse dia de hoje. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Mateus capítulo 20, versículos do 17 ao 28. O Evangelho de hoje é um texto um pouco mais longo, por isso vai requerer um pouco a nossa atenção. Acompanhemos juntos. Quando Jesus subia para Jerusalém, tomou à parte os 12 e pelo caminho lhes disse: Vede, subimos a Jerusalém, e este homem será entregue aos sumos sacerdotes e letrados, que o condenarão à morte. Eles o entregarão aos pagãos, para que o injuriem, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou a mãe dos Zebedeus com seus filhos e se prostrou para fazer um pedido. E lhe perguntou: Que deseja? Jesus perguntou a ela. Respondeu: Ordena que quando reinares, estes 2 filhos meus sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que pedis. Sois capazes de beber a taça que eu vou beber? Respondem: Podemos. Diz-lhes: Bebereis minha taça, mas sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Será para aqueles a quem meu Pai destinou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou à parte e lhes disse: Sabeis que entre os pagãos, os governantes, submetem os súditos, e os poderosos impõem sua autoridade. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós, que se torne vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, que se torne o vosso escravo. Da mesma forma que este homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos contextualizando, como sempre fazemos na nossa Lex Divina, primeiro passo, a contextualização, que é a leitura do texto, da situação, e depois vamos aprofundando, tentando buscar, perguntando o que é que o texto tem a me dizer, e nós vamos encontrando o que é que o Senhor tem a nos falar. Enfim, nós vimos que estamos aqui na parte final, estamos no capítulo 20 de Mateus, estamos entrando na reta final da sua vida pública, da sua missão, a missão de Cristo aqui, né?
entre os homens, né, preparando o seu povo e preparando o caminho para a morte e ressurreição. E aí Jesus também prepara ou busca preparar seus discípulos. Chama a parte e começa a dizer: notem que nós já estamos subindo a Jerusalém e daqui a pouco este homem será entregue aos malfeitores, será preso, será julgado, será açoitado, injuriado, será condenado à morte, mas ressuscitará no terceiro dia. Quando ele fala ressuscitará no terceiro dia, aí entra a mãe de João e Tiago. Nesse texto aqui de Mateus, o texto não refere-se, não fala de Mateus, de João e de Tiago, né? Mas nós sabemos, inclusive, no texto que faz referência na mesma situação, que está em Marcos capítulo 10, lá não menciona mãe, já menciona por sua vez Tiago e João. Enfim, nós sabemos que os filhos dessa mãe, que é os filhos de Zebedeu, é João e Tiago, tá certo? E aí, quando Jesus fala a ressurreição, então veio, né? Eu estou fazendo aqui a minha exegese, meus irmãos, a minha vivência, a minha interpretação no sentido de me colocando no lugar deles, né? Que provavelmente se passou dessa forma. Por quê? Porque todos os judeus, sem exceção, principalmente aqueles que acreditavam na vinda do Messias, esperavam que o Messias viesse de uma forma gloriosa, como todos os esperavam, que restaurasse o reino e o transformasse em um reino de amor, de justiça, mas com uma visão terrena. Porque era a visão que eles tinham naquela época. Eles esperavam que Jesus, e de certa forma, quando essa mulher, a mãe, pede a Jesus, é porque ela acredita que ele é o Messias. E é tanto que o trecho descreve assim: quando reinares, ordena, Senhor, que quando reinares, quando chegares lá no reinado, ou seja, quando com teu poder destruíres todos esses malfeitores, né? esses imperadores, esses reis maus, e tu te colocares lá no trono, em um palácio, porque é visão humana. Ela não conhecia o céu, Jesus estava começando e estava ensinando para eles. O normal é que eles esperavam que era assim. Então ela imaginava em um trono, em um palácio, e aí então, Senhor, coloque um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. De certa forma, poderíamos dizer que como mãe ela queria o melhor para os seus filhos, acreditando que ele era o Messias, que se colocasse ao teu lado. Claro que entra também, nós vamos aprofundar sobre isso também, a questão do pecado, nosso pecado original, a vaidade e a cultura daquela época, meus irmãos, como hoje também. Mas naquela época era muito forte a vaidade, os status, só tinha valor quem tinha poder, só tinha valor quem tinha dinheiro e assim por diante. Parecido com hoje, não é? Mas, pois é, naquela época também era muito forte isso. E por mais boa intenção que ela tivesse, tinha esse pano de fundo, esse desejo. E aí Jesus vai dizer: não sabeis o que pedis. Ou seja, utilizando nossa linguagem, né? Sem noção a tua pergunta, né? Mas ela não tinha noção mesmo, porque a visão dela era uma visão terrena, era uma visão mundana. E aí Jesus vai dizer: sois capaz, por acaso, de beber a taça que eu vou beber? Inclusive, quando Jesus fala taça ou cálice em algumas traduções nas suas Bíblias, faz referência aos reis, porque os reis, nos seus palácios, nos seus banquetes, é comum a taça, né, uma taça bem esplendorosa, vistosa, e o vinho, esse é um sinal de um certo luxo, do poder, né, enfim. E a Jesus, fazendo referência a ele como rei, mas a taça de Cristo é diferente. Ele pergunta: perdão, podeis beber da taça que eu vou beber? Aí, claro, eles vão dizer: sim, nós podemos. E de fato eles poderiam. E de fato eles beberam. Só que a taça de Cristo, como nós sabemos, a taça de Cristo é o cálice da nossa salvação, é a taça do amor, é a taça da paixão, é a taça da renúncia, é a taça da servidão, de servir ao outro, como nos ensinou lá no lava-pés, do amar, do renunciar
da ascese, do sair de si, morrer em si, por amor, morrer e aí ressuscitar. Mas, com certeza, a mãe dele, a mãe de João e Tiago, não sabia disso, claro. Que, inclusive, se soubesse, não ia desejar para os seus filhos uma morte, um martírio, não é? Não ia desejar. Mas, de fato, eles poderiam, e isso aconteceu. Nós sabemos muito bem que todos os discípulos, com exceção de João, todos os apóstolos, eles morreram martirizados, não é? Inclusive ao longo da sua missão, na vida missionária em outras cidades, né? Eles foram presos, açoitados, né? João, ele não morreu martirizado, mas ele foi preso, foi açoitado, injuriado, caluniado 1000 vezes pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles beberam dessa taça, experimentaram a dor, experimentaram o sacrifício, a renúncia, a dor, a paixão e ressuscitaram com Cristo Jesus. De fato, isso aconteceu. Mas vamos aprofundando o que é que Deus tem a nos falar com tudo isso. Porque aí os outros discípulos ficaram, claro, criou-se aquele clima, não é? Já ficaram chateados, porque todo mundo, gente, como eu falei agora no início, na cultura, com a visão mundana, com a visão terrena, a visão terrena é a visão do status. Então, eles já ficaram injuriados, porque eles queriam, como assim? Um lado direito, outro esquerda, meu Deus, quanta prepotência, quanta presunção, né? De repente foi isso que eles pensaram, isso aqui é a palavra, eles ficaram indignados com os 12 irmãos. Aí Jesus os toma e começa a ensinar. Vejam bem, perdão, meus irmãos, vamos continuando. Jesus, ele não condena a pergunta da mãe de Tiago e João, dos filhos de Zebedeu. Jesus não condena. Jesus não diz, não queiram ser grandes, não queiram estar à minha direita, não podem estar e nem queiram estar à minha direita, à minha esquerda. Jesus não disse isso. Vocês repararam? Por quê? Primeiro de tudo, acompanhe comigo essa lógica. Faz parte da nossa natureza, da natureza humana, buscar crescer. Isso faz parte, inclusive, já está no nosso físico. Nós nascemos pequenos e vamos crescendo. E porque nós somos pequenos, em todos os sentidos, é próprio da nossa natureza buscar crescer, ficar grande, crescer fisicamente, crescer mentalmente, intelectualmente, espiritualmente. Faz parte da nossa natureza crescer. Como Deus é o grande, o todo, o absoluto, inclusive não há palavras humanas para a gente poder descrever o absoluto que é Deus, não há espaço em Deus, entenda a lógica, que é um pouco de teologia, né? Não há espaço em Deus para crescer mais, porque Ele já é o absoluto. Ele já é o grande, né? Como eu falei, não há palavras para descrever, palavras gramaticais humanas para descrever o quanto Deus é grande. Então, como Deus é tão grande, já é o absoluto, o absolutamente tudo, não há espaço para crescer mais. Só há espaço em Deus para descer, para poder se encontrar com o homem que está aqui embaixo. Nós somos pequenos. Nós somos pequenos. E como também nós somos imagem e semelhança de Deus, já existe dentro de nós, intrinsecamente, um movimento de crescer. Como eu falei, desde da dimensão natural humana, somos pequenos, vamos crescendo no nosso tamanho físico, mas também na nossa alma, no nosso intelecto. Para poder se encontrar com Deus, precisamos nos elevar, crescer, e é preciso que Deus, Ele também, de certa forma, Ele desça para se encontrar conosco. Porque Ele é grande, porque Ele é o absoluto, Ele é muito grande, Ele é o poderoso, o absoluto. Inclusive, Deus já fez isso desde do início, não é? Ao se encontrar com os homens, ao se comunicar com os homens, também na sua encarnação do Verbo, quando Jesus veio ao mundo, e todos os dias na Eucaristia, Deus, sendo grande, absoluto, ele se abaixa para se encontrar conosco. Quando eu estava preparando esse estudo bíblico, meditando nessa palavra, rezando com ela, Deus me dava inspiração e me fazia lembrar os meus filhos. Eu tenho 3 filhos, um de 4, outro de 3, uma outra de 3, Letícia, o Gabriel, Letícia e o Lucas, que nasceu agora com 2 meses.
e mesmo quem não tem filho sabe que é assim que acontece, para nós nos relacionarmos com os nossos filhos ou com as crianças pequenas, nós precisamos também nos baixar, em todos os sentidos. Tanto fisicamente, para você dar um abraço no seu filho, que é pequeno, ou na criança que é pequena, você precisa fisicamente se baixar. Ou você se baixa, ou você a eleva até você para você a abraçar. Ou ela sobe numa cadeira. Então, esse movimento que eu descrevi acontece conosco também. Inclusive intelectualmente, porque para você se relacionar com a criança, você precisa se limitar um pouco à linguagem dela, um pouco ou muito à linguagem dela. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que por amor a seu filho, você vai ter que se limitar à linguagem, ao contexto do mundo dela, ao que ela entende de mundo, não é assim? Para você se comunicar com ela. E vai ter um esforço dela também para poder se relacionar com você. Ela vai perguntar, papai, e o que é isso que você falou? E o que é aquilo? Porque ela não entende ainda. É a mesma coisa Deus conosco. Deus, ele se abaixa e existe um movimento natural nosso, porque existe um abismo muito enorme, um abismo entre, por mais que sejamos imagem e semelhança, mas Deus é tão santo, tão grande, tão absoluto, e nós somos tão fracos, tão pequenos e pecadores, que existe um abismo aqui. E aí é preciso que Deus se abaixe e que nós possamos nos elevar. Então, naturalmente, existe esse movimento nosso de grandeza, de buscar crescer. O problema é que o pecado original entrou. E entrando o pecado original na nossa vida, por meio de Adão e na toda a humanidade, aí entrou a concupiscência, entrou a vaidade, o orgulho, que foi o que Lúcifer tentou colocar na cabeça, e colocou na cabeça de Eva, de Adão, tente ser igual a Deus. Então, esse movimento de grandeza não é a grandeza como nós conhecemos, porque o mundo hoje entende dessa forma. Por causa do pecado original, essa grandeza de status, de poder, de ser o melhor, de ser o maior, de ser como Deus. Não. Essa grandeza é a grandeza da santidade, do amor. E aí é o que Jesus nos ensina. É tanto que Jesus não condena, Jesus não diz, não queiram ser grandes. Né? Até já comentei sobre isso. Jesus não disse, não desejem ser grandes, não desejem ser... Não, Jesus disse, se quiseres ser grande, quem quiser, versículo 26, quem quiser ser grande entre vós, Jesus não condena, mas Jesus mostra como é a ideia de grandeza para Deus, que é diferente da nossa, e Jesus mostra o que nós devemos fazer para sermos grandes. Quem quiser ser grande entre vós, que se torne vosso servidor. Essa é a dinâmica de Deus. Essa é a mentalidade de Deus. Como Deus é tão grande e não há espaço em Deus para crescer mais, porque Ele já é o absoluto, Ele precisa descer. E para se relacionar conosco, Ele precisa servir. Assim como nós, como quem é pai, quem é mãe, né? Vem novamente essa imagem, quem é pai, quem é mãe, você sabe muito bem, você até uma certa idade, você precisa servir os seus filhos muito tempo, né? Mas principalmente quando ele é muito pequeno, quando todos os dias eu acordo 5h30 da manhã com a minha esposa, vamos preparar os nossos filhos para o colégio. Algo muito comum do cotidiano das nossas vidas, por exemplo, né? Você coloca a sandália porque ela não sabe colocar, você prepara o café da manhã delas, Enfim, todos nós, quem é pai e quem é mãe, serve ao seu filho, porque ele precisa, porque ele não sabe ainda. E até muitas mães, até mesmo já com os filhos grandes, vão lá assim na hora do almoço, já tem esse movimento natural de servir, não é isso? É próprio do pai, é próprio de fazer isso com o filho. Deus que é pai faz isso conosco. Ele desce para servir. Então, se você quiser ser grande, sirva com amor. Não por vaidade também, mas sirva com amor. Auxilie ao outro, ame, cuide, zele. Seja o servidor. Se quiser ser o primeiro, se torne o seu escravo. No sentido do servo. Seja servo, ame, cuide dele. Cuide. Esse é o movimento que Jesus nos ensina. Repito e finalizo. Pelo pecado, esse sentimento natural de grandeza foi deturpado. Queremos a grandeza numa visão humana de status, de poder, de riqueza, de glória, de ser bem valorizado, de bem reconhecido.
Mas Deus não chama assim a grandeza, mas a grandeza da santidade, a grandeza do amor, a grandeza do céu. É isso que vai nos santificar, é isso que vai nos fazer ser livres e plenos em Cristo Jesus. Amém? O que ficou mais forte para você? Escreve no seu caderno, compartilhe conosco se você quiser também. E vamos finalizando, rezando, pedindo ao Senhor que faça de nós servidores humildes. Se queremos ser grandes no céu, no reino do céu, precisamos nos baixar. Jesus não falou aqui, vocês precisam ser pequenos. Claro, em outro momento faz referência a isso, mas aqui Jesus não, vocês precisam, se quer ser grande, vocês precisam servir, precisam amar, servir aos outros. Amém? E uma última coisa que me vem também, para finalizar. Jesus não condenou a pergunta que ela fez. Jesus não condenou. A única questão é que a pergunta dela estava desconectada com o pensamento de Deus. Estava sem noção ideal, porque o pensamento dela é terreno e o de Deus não é. Muitas vezes, o que nós pedimos, Deus não atende pelo mesmo motivo, porque está desconectado com o pensamento dele. Deus muitas vezes não concede o que nós queremos porque não sabemos o que pedir, como ele mesmo falou, não sabeis o que estáis pedindo. Entenderam? Anotem também, se vocês quiserem, para depois meditar. E ao final desse estudo bíblico, eu convido você, mais uma vez, leia novamente esse texto, com essas anotações, continue rezando, para que Deus possa ir falando ao seu coração e realizando uma obra de salvação na sua vida. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esse dia de hoje, por essa palavra, por tudo que nos falastes nesse dia. Senhor, te pedimos, não é fácil, por isso clamamos a Tua graça, nos ajuda a nos colocar como servidores, por amor, não por vaidade também. Às vezes até para servir queremos fazer por vaidade. Senhor, humilha o nosso coração para sermos pequenos, para sermos semelhantes a Ti, um coração manso e humilde. Senhor, nos ajuda, Senhor. Queremos ser grandes na santidade, grandes no céu, grandes como Tu és grande, não por presunção, mas porque é a nossa vocação a santidade. Queremos ser grandes santos, não por presunção, mas por vocação, porque essa é a Tua vontade para nós, para cada um de nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença, pela sua participação. Deixe o seu like, o seu comentário, que vai ajudar o nosso canal a crescer, da comunidade. Compartilhe. Também você pode adquirir pelo nosso canal da comunidade vídeos formativos, orações que nos ajudarão a vivermos bem esse tempo da Quaresma. Deus abençoe. Shalom.